Senhor, meus irmãos, pode tomar vosso assento, por favor. Graças a Deus, mais uma vez na presença do nosso Deus maravilhoso. E vamos começar mais uma revista Estudos Bíblicos Dominicais. Que alegria! Jornada de Fé, o caminho do discipulado. Esta é a revista número 37 do ano de 2025. Já veio muito estudo antes desse, hein, doutor Paiva? O escritor da revista é o pastor Geuel Ramos, lá da nossa igreja, da igreja sede. Na nossa pastora presidente, a pastora Loide Ramos, presidente da nossa amada igreja. Vamos, então, com alegria, iniciar mais um estudo. E esse estudo de número 1 tem por tema o que é discipulado. O que é discipulado é um assunto muito importante para que nós possamos estar atentos nessa noite, para aprender esse tema tão especial. O texto áureo está ali em Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 19 e 20, que diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia! Graças a Deus, esse tema, o que é discipulado, vem com esse texto maravilhoso, que é a grande comissão. Que é o ide do Senhor. O comentário da introdução diz assim: querido aluno, cremos sinceramente no agir de Deus e no seu zelo por sua palavra. Ele nos comissionou para que ganhemos almas e levemos pessoas aos pés de Cristo. Partindo desse pressuposto, você já parou para pensar que a nossa comissão não está restrita apenas ao ato de ganhar almas. Na verdade, ganhar uma alma é apenas o ponto de partida. É necessário que cada ganhador de almas saiba como cuidar, acompanhar e principalmente discipular, para que estas almas sejam fortificadas nos ensinamentos de Cristo. Em razão disto, a nossa igreja pensou carinhosamente em algumas lições que poderão ser ministradas para estas almas que aceitarão a Jesus, de modo que elas sejam bem nutridas e cresçam na fé através do discipulado, dando os primeiros passos diante de Deus de forma sadia e nutritiva, em atenção à ordenança de Cristo em fazermos discípulos. Sendo assim, precisamos adquirir algumas noções sobre o que é discipulado antes de entrarmos de fato em cada uma dessas lições que poderão ser ministradas aos discipulandos. Louvado seja Deus! Isso é muito importante para nós entender e saber isso, porque na trajetória de servos do Senhor aqui na terra, nós já percebemos com clareza de que trazer as pessoas para dentro da igreja não é suficiente.
Porque o cristão, o crente, aquele, irmão Luciano, que quer chegar até o final da corrida, tendo guardado a fé, tendo acabado a carreira, tendo combatido o bom combate, ele precisa ganhar ou aprender ou receber uma coisa chamada maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual, irmão Jerônimo, ela só vem com o passar dos dias. Ela não vai vir a maturidade espiritual para aquele que vem para a igreja, pastora Ana, somente 6 meses e depois não vem mais. Essa maturidade espiritual, que é a experiência na presença de Deus, a experiência de você estar sendo instruído da palavra de Deus, ela gera maturidade espiritual. E aí, isso vem como? Isso vem pelo ouvir da palavra. A palavra de Deus, ela gera em nós, irmão Jerônimo, maturidade espiritual, para que possamos suportar os dias maus e depois de tendo feito tudo, ficar firmes. É por isso que é importante esse assunto que nós estamos nesta noite tratando, que é acerca do discipulado, porque o escritor, o pastor Joel, disse: não é suficiente ganhar almas, porque você ganha alma. O que é ganhar a alma? Ganhar a alma é você pregar a palavra do Senhor, irmão Jerônimo, e não somos nós que temos o poder de convencer, é o Espírito Santo. Mas você prega a palavra, você fala de Jesus Cristo para a pessoa, e o Espírito Santo de Deus trabalha nela, ela levanta a mão, aceita Jesus Cristo, e ali você acabou de ganhar uma alma para Jesus. Só que imagina só, irmão Luciano, nós fazendo isso lá na hora do evangelismo. Você prega a palavra, a pessoa levanta a mão e aceita Jesus, e depois não vem mais para a igreja. E depois a pessoa não lê mais a Bíblia. Depois a pessoa não tem mais uma instrução. Essa pessoa ela não consegue continuar firme. Não dá, irmão Pai, não dá. Eu não sei aonde foi que inventaram que dá para servir a Deus em casa. Eu quero informar para vocês que isso é impossível de acontecer. Porque em casa você, sem receber a instrução da palavra, sem você receber direcionamento espiritual, sem você estar na comunhão com os irmãos, na oração, você não consegue ficar firme. Porque a carne, uma das coisas que a carne tende é para o mal. E se ela está em casa, irmão Jerônimo, logo ela quer se tender para fazer o que é errado. O que deixa nós, na presença de Deus, firmes, é você estar constantemente aqui na casa do Senhor, recebendo a instrução da palavra, na oração e na comunhão com os irmãos. Sabe por quê? Porque você está com problemas que todos têm. Todos nós temos problemas. E às vezes você está triste, às vezes você está angustiado, às vezes você está fraco na fé. Não é isso que acontece? Aí você vem na terça-feira, que é o culto de oração, você, na oração, junto com os irmãos, na comunhão, Deus já começa a trabalhar em você. Aí você levanta da oração, canta o hino. No hino, Jesus já está trabalhando em você. Terminou o hino, alguém sobe aqui na tribuna, igual eu estou agora, pela graça infinita de Deus, e ele faz a exposição e o uso da palavra gloriosa de Deus.
Aí essa palavra entra em você, porque a palavra ela tem poder de penetrar, porque ela é espada de dois gumes. E ela vai na divisão da alma e do espírito. Aí você sai daqui na terça-feira cheio, para aguentar a quarta-feira, e na quinta-feira você já tem instrução de novo. Quinta-feira recebe a instrução, sai daqui cheio de Deus, cheio da palavra, para aguentar a sexta e o sábado, domingo de manhã e domingo à noite, graças a Deus, é o nosso culto da família, que é onde vem aqui você, a equipe de louvor, louva a Deus, você junto com a equipe de louvor, e depois você tem também de novo o alimento da palavra. Aí sim você vai conseguir chegar no nível do apóstolo Paulo. Qual é o nível, Wagner Júnior, do apóstolo Paulo? É aquele nível que ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora já me está reservado a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. É por isso que nós precisamos ganhar almas, mas eles também precisam ser instruídos. Ou seja, eles precisam passar pelo discipulado. Por isso, no tópico 1.2 da nossa revista, que está na página número 4, diz: o que é discipulado? Vamos lá. A palavra discipulado, do grego matétia, retrata a condição ou processo de se tornar um discípulo, tendo origem no termo discípulo, do grego matetes, que é a palavra pessoa que aprende com um mestre, sendo um aluno, seguidor ou aprendiz. O problema aqui é que, hoje em dia, as pessoas não querem mais ser alunos. Acontece que hoje as pessoas não querem mais ser aprendiz. Todo aquele, e eu vou generalizar para todos os setores e departamentos, todo aquele que tem um espírito, um sentimento de aluno, irmão Jerônimo, ele tende a prosperar mais rápido. Em qualquer área. Se você está na faculdade e você tem um sentimento de aprendiz, você tem um sentimento de aluno, você tem um sentimento de que precisa receber uma instrução, você vai aprender muito mais rápido. De você ter a humildade de chegar naquele que está lhe ensinando ou que deva ensinar você e dizer assim: sabe o que é? É porque eu não entendi o que você disse. É porque eu não entendi a matéria. Tem como me explicar de novo? É o sentimento de aluno. É o sentimento de aprendiz, irmão Joaquim. Quem tem esse sentimento, ele prospera muito mais rápido que os outros. Porque o pastor está pregando aqui em cima na tribuna. O nosso líder espiritual. O nosso pastor está ensinando nós. E aí quem tem esse sentimento de aluno, de depois que o pastor desce da tribuna, ele chama o pastor no canto e fala: sabe o que é, pastor? O senhor falou isso e isso e eu não entendi. Dá para me explicar de novo? É o sentimento de aluno. E isso agrada a Deus. Ter esse sentimento de que você precisa ter um mestre, que você precisa ter um professor para lhe ensinar.
É por isso que os discípulos se destacam quando está perto de Jesus. Porque os discípulos eles tinham um sentimento de querer aprender cada vez mais. Por isso que quando Jesus está ensinando acerca de alguns assuntos, pastora Ana, e ele está falando por parábolas, os discípulos chamam, a maioria das vezes, Jesus no canto e falam assim, Senhor, nós não entendemos o que o Senhor falou, nos explica de novo. Sabe o que os discípulos falam para Jesus? Um certo momento, pastor Ailton, Jesus, ensina-nos a orar. Sentimento de aluno, sentimento de aprendiz, eu quero aprender, eu preciso aprender. Quem tem esse sentimento, ele vai prosperar na vida de cristão, na vida como cristão, na trajetória de servir a Deus. Mas tem gente que ele prefere ficar calado, ele não tem esse sentimento de aluno, esse sentimento de aprendiz, e ao invés de ele perguntar para aprender, ele não pergunta e ele prefere ficar sem entender aquilo. E ele erra na maioria das vezes porque não sabe, porque não aprendeu. Porque depois que você aprende, você não consegue mais errar ali, depois de você ter entendido e aprendido sobre aquilo. É a mesma coisa de você pega uma criança, um exemplo muito fácil para entender. Você pega uma criança e essa criança, você está falando assim para ela, olha, não é para você tocar aqui, porque se você tocar aqui, você vai se machucar. Você está ensinando a criança, não é isso? Agora olha o exemplo que eu vou dar para você. Você está ensinando a criança, falando, você não pega aqui que está quente, se você pegar, você se queima. Aí você fala e a criança ouviu o que você disse ensinando, mas mesmo assim ela toca. Aí quando ela toca, ela se queima. Olha só, ela não vai tocar de novo porque ela tocou e se queimou. Mas não é muito mais fácil você aprender pela instrução do que pela consequência? É por isso que a instrução é valiosa, Jerônimo. É por isso que o ensino é valioso. Por que que o pastor sobe aqui em cima com tanta preocupação, não só os pastores, mas todos aqueles que assumem a tribuna para ensinar a palavra, para ensinar e dar instrução? É porque sabe e entende que a instrução tem poder, é valiosa. Porque aquele que escuta, aquele que aprende com a instrução, não com a consequência, ele não vai errar, irmão Luciano. Agora, aquele que não escutou, aí ele precisa passar por aquilo, e passando por aquilo gera uma consequência e ele aprende na prática. Por isso que no contexto cristão, podemos conceituar o discipulado como o processo pelo qual, após aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, o novo convertido aprende a viver conforme a vontade de Deus, seguindo seus ensinamentos e obedecendo a sua palavra. O próprio Jesus chamou pessoas para segui-lo e os ensinou a viver de maneira diferente do mundo, com amor, fé e obediência. Então, o que é o discipulado? O discipulado é isso, é você aprender, você ser aluno para aprender, para depois você exercer o que aprendeu. E aqui está falando sobre 3 coisas importantes. Quais? Amor, fé e obediência. Aplica essas 3 coisas, irmão Luciano, que eu acabei de falar, qualquer um que é cristão. Aplica o que está escrito aqui e verás o resultado. Aplica o amor aonde você for, na família, no trabalho, na escola, na comunhão com os irmãos na igreja, no ir no mercado comprar alguma coisa. Aplique o amor.
Você vai ver o resultado que você vai ter. Aplique também a fé. Aplique a fé, você na trajetória como cristão. Aplique o ensinamento e a instrução que Jesus nos deu, que é sobre ter fé. Fé. Porque logo se você tem fé, você não anda por vistas. Logo se você tem fé, irmão Luciano, não é qualquer coisa que vai deixar você desanimado na trajetória. Porque você sabe que pela fé, a fé move montanhas. Você sabe que pela fé uma enfermidade vai embora. Você sabe que pela fé uma situação difícil e quase impossível, ela se torna fácil para Deus. É pela fé. É pela fé que alguém que estava em situação de rua, irmão Jerônimo, ela é transformada e entregue novamente para a sociedade e agora ele é uma testemunha de Jesus. Aplique a fé e também a obediência. Aplique a obediência. Então, o que Jesus está nos ensinando, nós agora também, como aluno, como discípulo de Jesus? Ter amor, ter fé e também obediência. Se o Salmo de número 1, que é uma instrução valiosa, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui tem uma instrução, não tem? Se eu for, irmão Paiva, obediente a esta instrução do Salmo 1, olha o que acontece comigo. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Quero voltar um pouco, que eu esqueci uma parte. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora sim, será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo o que fizer prosperará. Se eu for obediente ao Salmo de número 1, eu estou feito. Então, está vendo como a obediência é valiosa para nós? É por isso a importância do discipulado. É por isso a importância de ter sentimento de aluno. De chegar naqueles que têm mais experiência do que você e falar assim: ei, dá para me ensinar acerca desse assunto? Dá para me falar acerca desse tema aqui? Olha, eu li esse texto aqui e fiquei confuso, dá para me explicar? O pastor Fernando, ele às vezes ficava assim até, não sei, espantado. Eu tentei achar outra palavra e não achei, usei essa. Mas eu mandava mensagem para ele sempre. Pastor, dá para me explicar acerca desse tema, desse assunto aqui, que eu li aqui e não entendi nada. É porque eu estou entendendo isso e isso, isso. É isso aqui mesmo? Pastor Fernando, isso daqui. Por quê? Porque é sentimento de aluno, é sentimento de aprendiz. Você precisa ter alguém que você use de exemplo para lhe ensinar. E aqui na casa do Senhor, o que não falta é pessoas com o coração aberto para ensinar a palavra de Deus. Às vezes você chega e tem mais intimidade com o irmão Paiva. O irmão Paiva tem uma trajetória de crente. Irmão Paiva, acerca desse assunto aqui, o senhor pode me ajudar? Eu tenho mais intimidade com o Jerônimo. O irmão Jerônimo, eu sei que o senhor está mais na trajetória que eu. Vamos ler junto esse tema aqui para ver o que nós entendemos?
Sentimento de aluno. O irmão Paiva chegou uma vez para mim e falou: Júnior, eu estou percebendo que você é curioso e você está buscando aprender a palavra de Deus. Está aqui essas escrituras sagradas, me ajudou muito, vai te ajudar também. O sentimento de aluno, ô Paiva, obrigado. Você fica alegre, você fica feliz. Que nós tenhamos esse sentimento de aprendiz. Porque se a gente aprender a palavra de Deus e nós colocarmos em prática, nós chegaremos até os céus por eterna morada. Segundo Dallas Willard, discipulado é o processo de se tornar quem Jesus seria se fosse você. Sendo assim, após entender o conceito de discipulado, precisamos ter em mente algumas questões importantes neste processo. Tópico 2. O modelo de Jesus. O maior e melhor modelo e exemplo de discipulador foi Jesus. Ele escolheu 12 homens comuns, estabelecendo com eles vínculos intencionais, os ensinando por meio de palavras e ações. Ele investiu tempo, corrigiu, encorajou, ensinou a orar, servir, a amar e a confiar em Deus. Todavia, Jesus fez tudo isto com um propósito: que estes homens, em tempo oportuno, chegassem à maturidade espiritual, olha aí, para também se tornarem ganhadores de almas e discipuladores. Qual é o objetivo? O objetivo do discipulado. Você começa a servir a Cristo. Um exemplo, eu sou um novo convertido. Eu vou fazer 5 anos que sou crente. Aí você chega aqui com esse sentimento de aluno porque você quer aprender. Porque se não você aprender, você passa vergonha lá fora. Você não pode levantar a mão lá fora e falar que é crente e alguém perguntar a você acerca das escrituras, você não sabe responder. Vai passar vergonha lá fora. Então, o que é o propósito? Qual é o propósito do discipulado? É isso. É você vem para cá. Aqui você recebe a instrução pela palavra de Deus, o ensinamento, e depois de você receber a instrução, o ensino que vem pela palavra, você fica pronto para colocar em prática. E agora você vai ter aprendido e você vai passar a ensinar. Onde eu faço isso, Júnior? É fácil. Você está trabalhando? Estou no trabalho. Estou estudando? É na escola. Estou na faculdade? É lá mesmo. Só estou na família? Na família, então. No mercado? No mercado. É em qualquer lugar que o crente vai. Ali é um campo missionário. Então, hoje nós temos ferramentas que nós possamos usar no nosso smartphone, mas nós também temos a mais poderosa, que é o corpo a corpo. Você está no seu trabalho com o seu colega de trabalho e o seu testemunho, do jeito que você se porta e fala, ele já percebe que você é crente. E a primeira oportunidade que ele der para você, você vai falar de Jesus. Não tem segredo. Então, nós agora vamos passar para o tópico 2.1, o mandamento do discipulado. A grande comissão de Mateus 28, 19 e 20 não é uma sugestão, é mais uma ordem. Façam discípulo, isso inclui ensinar os novos crentes, acompanhar seu crescimento espiritual e ajudá-los a se tornarem maduros na fé, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo de número 2,
versículo 1 e 2. Sendo assim, fomos comissionados a ganhar almas, mas também a ensiná-las. Eu quero dizer uma coisa para você que é muito importante, porque vai ter pessoas, e isto não pode chatear nem eu e nem você na trajetória. É muito importante saber disso. É muito importante saber disso, irmão Paiva. Porque na trajetória, irmão Jerônimo, vai ter pessoas que vai vir para a igreja, vai ter pessoas que vai receber a instrução, vai ter pessoas que vai receber o ensino, eles vão ser discipulados, eles vão passar pelo discipulado, só que eles não vão ficar. Porque cabe a cada um de nós, irmão Jerônimo, também partir de nós um desejo de querer permanecer na presença de Deus. Ninguém serve a Deus por obrigação. Ninguém serve a Deus forçado, irmão Jerônimo. Ninguém. Você convida, você traz, você ensina, você instrui, mas o continuar firme é de cada um. Porque cada um vai dar conta de si naquele dia, não é isso, pastor Ana? Mas imagina só se hoje a nossa igreja tivesse a mesma quantidade de pessoas que tem no domingo. Parte de cada um o sentimento e o desejo de querer. Mas nós precisamos, irmão Jerônimo, eu falo isso por quê, irmão Jerônimo? Porque tem pessoas que se deixam afetar por isso. Eu chamo alguém para vir, a pessoa vem, a gente dá instrução, a gente ensina, a pessoa para de vir, isso me afeta, eu paro de vir também. Não façam isso. Permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O trabalho e o esforço de cada um está sendo registrado. Pode parar todo mundo de vir, irmão Jerônimo, mas venha você. Não pode vir ninguém, pastora Ana, mas venha a senhora. Porque tudo que fazemos aqui na terra está sendo registrado. É por isso que o nosso amado Jesus, o nosso Salvador, ele não deixa de dizer lá em Apocalipse 22, o versículo é o de número 12. Ele deixa bem claro que a vinda dele está próxima. Ele diz, eis que venho em breve. E a minha recompensa, a recompensa é dele. A minha recompensa está comigo. Mas eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Isso é maravilhoso. Então, um dos sentimentos valiosos é esse. É você ter o sentimento de discípulo, de saber que precisa passar pelo discipulado, para depois de você ter aprendido, você passar a ensinar. E deixa o resto que Jesus faz. Porque o trabalhar por dentro é só com Ele. Só Jesus. Só o Espírito Santo de Deus. Só Deus, irmão Jerônimo, trabalha por dentro. Mas nós temos a obrigação, porque foi uma ordem de Jesus, de chegar até os ouvidos, falando de Jesus. Graças a Deus. Discipular, tópico 3. Discipular não é apenas ensinar doutrinas,
mas caminhar junto com a pessoa, mostrando como viver a fé cristã na prática. Atos 2, 42 a 47. Isso envolve comunhão, oração, estudo da palavra e serviço. Eu vou repetir de novo. Como eu disse, com amor, fé e obediência. Aplique, irmão Luciano, e todos nós, o que eu acabei de dizer aqui, que você vai ver o que vai acontecer. Aplicar o que, Wagner Júnior? Você vai aplicar a comunhão, a oração, o estudo da palavra e o serviço. Aleluia. Pode aplicar. Pode aplicar e você vai ver o que vai acontecer. Que eu vou pedir para Jesus e pastor Ana honrar minha fé. Eu vou pedir para Jesus honrar minha fé, a experiência que eu tenho com ele. Aplique isso daqui e você vai ver o meu resultado. E você pode me cobrar o resultado. Júnior, eu apliquei o que você falou e não mudou nada. Pode me cobrar. Eu peço para Jesus honrar minha fé. Aplique a comunhão. O quê? O que é a comunhão? É você estar conosco, estar com a igreja, estar com os irmãos na comunhão. Você está conosco na oração. Você está conosco no estudo da palavra. E você está conosco no serviço. Não é aquele sentimento que você não tem nada para fazer na igreja. Não venha com esse sentimento, não. Eu não tenho nada para fazer na igreja. Não me deram cargo nenhum na igreja. O que mais tem é tarefas para fazer aqui. Para quem quer trabalhar, não falta serviço, irmão Jerônimo. É um enrolar do fio do microfone. É um ajeitar a banqueta da bateria. É um tirar o papel da bateria dali e colocar lá no fundo, que não é o lugar. É um ver se o copo descartável acabou. É um ver se a lixeira ali está cheia. É um ver se os bancos estão limpos. Uma coisa que não falta é serviço. E a predisposição de cada um abre portas. Aleluia. Vou repetir de novo, talvez você não pegou. A predisposição de cada um abre portas. Você vem para a casa do Senhor e você começa a fazer alguma tarefa. Sempre tem alguém te vendo. Se alguém aqui não te vê, pode ter certeza que Deus está vendo. E você pode aplicar isso em qualquer lugar que dá certo, no seu trabalho, na escola, na igreja. Eu costumo dizer que o mundo profissional é muito parecido com a vida espiritual. Abre portas. Abre portas. Você vem, começa a fazer, você está ali, tranquilo, não fala nada para ninguém, não precisa falar nada para ninguém. Vem aqui, ajeita um negócio, ajeita outro e tem alguém te olhando. E Jesus vai lá e fala para alguém. Na maioria das vezes ele fala para o anjo da igreja. Aleluia. Assim, vai lá e consagra a cargo tal. Jesus fala para o pastor da igreja, vai lá e consagra o meu filho, porque eu tenho visto a dedicação dele na obra de Deus. A predisposição abre portas em qualquer lugar. Chega no seu trabalho e começa a fazer isso, começa a ter predisposição em serviço. Você começa a fazer, não precisa falar nada para ninguém. Sempre tem alguém olhando você. Sempre tem alguém te vendo. E aí, como eu e você serve a Deus, como nós servimos a Jesus, e nós confiamos nele, irmão Jerônimo, nós sabemos que ele vai honrar nós no tempo oportuno. Ele vai nos honrar na hora certa. Ele toca em alguém, o lugar onde você estiver, se a pessoa, quem estiver no ambiente não honrar você, Deus tira você daqui, coloca em outro lugar, mas Deus honra você. A predisposição abre portas. É por isso que se você aplicar essas coisas que eu estou dizendo para você aqui hoje, você com sentimento de discípulo, com sentimento de aprendiz, com sentimento de aluno, sabendo que nós precisamos aprender. Depois que nós aqui, já depois de aprender, devemos ensinar, falar da palavra de Deus, fazer novos discípulos. Essa é a ordem de Cristo para nós. E se você aplicar as coisas que eu falei para você aqui hoje, quais?
o amor, a fé, a obediência, a comunhão, a oração, o estudo da palavra e o serviço, me diz se tem como dar errado. Me diz se tem alguma chance de você não ser próspero, de você ser bem-sucedido, tanto no mundo profissional quanto no mundo espiritual. Tópico 4. Discipulado é para todos. Não é apenas responsabilidade dos pastores, não é apenas responsabilidade dos líderes. Todo cristão maduro é chamado a discipular outros. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo número 4. Se você é discípulo de Jesus, você também é chamado a fazer outros discípulos. Essa é a nossa missão, irmão Jerônimo. Lá no meu trabalho, tem pessoas que é bem próxima a mim, que trabalham diretamente comigo. A minha missão é discipular elas todo dia. Todo dia. Hoje, diretamente trabalhando comigo, perto. Tem mais pessoas, num todo. Total dá umas 20 pessoas, ou até mais. Mas trabalham comigo, pertinho de mim. São 4. A minha obrigação é discipular elas. Ensinar elas, mostrar para elas que sem saber que primeiro vem o reino de Deus, não tem como ter sucesso profissional. Eu tenho que deixar claro isso para elas, porque senão elas pensam que elas vão ser bem-sucedidas, ser prósperas profissionalmente, somente pelo esforço e o empenho no trabalho. Eu deixo bem claro que não, senão elas vão se frustrar. Primeiro vem o reino de Deus. E aí sim você vai ser próspero no trabalho também. Então, eu quero ler esse texto de 2 Timóteo, capítulo de número 4. E aí a gente parte para o fim, porque já vamos entrar na conclusão. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo está no capítulo de número 2, versículo de número 2. Não, capítulo de número 2, versículo número 4. Diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. É o texto mesmo, estou certo, não estou? 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo número 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. O que é isto? Pensei que seria outro texto. Mas o que é isto? Isto é, nós que se alistamos para o exército, o maior exército, que é o exército do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós não podemos se embaraçar, que é o que o texto está dizendo, com os negócios desta vida. Porque nós precisamos agradar aquele que nos alistou para a guerra. Eu vou passar agora para a conclusão, que diz: discipulado é mais do que ensinar. É viver com alguém para que essa pessoa aprenda a viver com Cristo. É um compromisso com Deus e com o próximo. Quando obedecemos à ordem de Jesus e fazemos discípulos, estamos expandindo o reino de Deus na terra. Assim, depois de entender o que é e qual a importância do discipulado, que tal começarmos a discipular as novas almas que Deus nos entregará? As próximas lições trarão ensinos preciosos, de forma clara e objetiva, para ensinarmos os nossos novos irmãos na fé a trilharem esta grande jornada de fé, que é o caminho
do discipulado. Louvado seja Deus por esse estudo. E aqui o escritor também deixou algumas perguntas para reflexão. E você vai precisar responder isto em casa. A primeira pergunta é: o que significa para você ser discípulo de Jesus? Segunda pergunta: como você pode ajudar outras pessoas a se tornarem discípulos de Jesus? E a terceira pergunta é: você tem buscado obedecer ao ID de Jesus diariamente? Isso é maravilhoso, irmãos. Eu dou muito valor, como eu disse aos irmãos, eu sou novo na fé, vai fazer 5 anos de que eu sou crente, graças a Jesus, pela misericórdia infinita de Deus. Mas nós precisamos entender isto, que é muito importante a gente aprender, é muito importante a gente ter o sentimento de aluno, de aprendiz. Se você e eu tivermos este sentimento, a probabilidade de a gente ficar na trajetória é mínima, é quase zero, porque o que nos dá força para continuar firmes é a palavra de Deus, é a instrução, é o ensino. Então, aos que já aprenderam e já foram e passaram pelo discipulado e hoje entende que podem ensinar, comecem a praticar o ID do Senhor, porque é uma ordem de Jesus. Aos que entendem e percebem que precisa ainda aprender, que precisa ainda de instrução, porque ainda não está pronto e preparado, que esse desejo seja maior a cada dia, para que aprendam rápido e fiquem prontos para realizar a ordem do Mestre. E lembrem-se, isso é pedagógico. Se vocês e eu aplicarem a instrução que tivemos aqui nesta revista hoje, irmão Jerônimo, quais, vou repetir novamente, o amor, a fé, a obediência, a comunhão, a oração, o aprender da palavra e o serviço, você pode me cobrar depois, porque eu vou pedir Jesus para honrar minha fé, mas você vai ser uma pessoa próspera e bem-sucedida na presença de Deus. Você vai chegar no final da trajetória e vai falar aquilo que o apóstolo Paulo falou: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. E eu quero só reforçar para vocês e para mim também que a nossa vida aqui na Terra é passageira. No máximo que nós iremos viver aqui vai ser 100 anos, se Deus for bondoso com cada um de nós. Ou se Jesus não voltar antes disso. Mas se Jesus não voltar antes disso e se Deus não for generoso conosco, 100 anos no máximo. E depois nós vamos estar diante de Cristo. E o que nós iremos apresentar diante dele? Qual vai ser o serviço que nós iremos apresentar diante de Jesus? O que nós ofereceremos para Jesus Cristo naquele dia? Então, importante é saber disso. Aqui vai ser rápido, mas depois daqui vai ser eterno, para sempre com Jesus Cristo. Que todos nós guardemos esta instrução de hoje. E eu externo, pastor
Aí eu já passo o microfone. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Jesus Cristo, porque só Jesus é merecedor de honra, glória e louvor. Agradeço mais uma vez a oportunidade em nome de Jesus. Amém.